Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar início a mais uma aula de projeto elétrico. Essa aula é uma das aulas mais interessantes porque a gente vai começar a fazer a previsão do quadro de cargas, certo? Aqui a gente vai utilizar um projeto bem simples, que tem uma sala de estar, uma planta baixa, né, com as medidas dela. Tem uma sala de estar, um dormitório, um segundo dormitório, então eu vou chamar de dormitório 1 e dormitório 2, um banheiro e uma cozinha, certo? A partir essa planta aqui que a gente vai fazer, obviamente, é só a título de conhecimento, certo? A gente vai fazer a previsão de cargas para esse tipo de pavimento, obviamente, analogamente o que a gente vai fazer nesse tipo de planta, a gente vai desenvolver com plantas mais elaboradas, com mais ambientes e mais outras simulações, situações diferentes, tanto de equipamento quanto de área e potência, certo? Para iniciar essa aula, pessoal, eu vou mostrar a vocês esse pequeno quadro que foi feito. Esse quadro aqui, pessoal, eu coloquei algumas características que a gente precisa denotar, ok? Ela vai ser dividida basicamente em três etapas, certo? A descrição dos ambientes, que vai envolver o tipo de ambiente, qual é, as características principais que a gente vai extrair dele para calcular esse pré-dimensionamento, que é a área em metros quadrados de cada ambiente e o perímetro em metros, a tensão dada em volt-ampere, certo? Para a cidade de Juazeiro do Norte, né, na região do Cariri, Nordeste, né, mas de maneira geral, a gente utiliza a potência dos aparelhos em 220 volts, certo? Então, por isso, a gente vai deixar ela 220 aqui. A iluminação a gente vai dividir em duas subseções. Na potência unitária, também volt-ampere de iluminação, e na potência total de iluminação, ok? E as tomadas, que é a terceira seção, divididas entre tomada de uso geral e tomada de uso específico, como a gente já viu nas aulas anteriores, ok? Então, eu já criei aqui os ambientes separados, sala de estar, dormitório 1, dormitório 2, banheiro e cozinha, e o valor e a aba total aqui embaixo, certo? Como a tensão é a mesma para toda a residência, então a gente já deixou fixo aqui o 220, ok? O que é que a gente vai ser preciso fazer, pessoal? Identificar no projeto, inicialmente, essas duas características, área e perímetro, ok? Então, ó, na sala de estar, a gente tem aqui a medida de 3,31 por 2,86, certo? Então, a gente faz essas medidas aqui. Aqui é só um exemplo, só para vocês verem como é que funciona, ok? Vamos lá, 3,31 por 2,86. Então, 3,31 por 2,86. A gente tem essa primeira área aqui, 9,46, eu arredondar só arredondar esses valores aqui para duas casas decimais, certo? Então a gente tem a primeira área como sendo igual a 9,47. O segundo ambiente, dormitório 1. Dormitório 1 a gente vai chamar esse dormitório aqui no canto inferior esquerdo, certo? Ele tem 3,16 por 2,41, certo? Não, gente, a medida certa dele aqui, pessoal, perdão, 3,16 por 3,31, ok? Então a gente vai calcular a área desse ambiente. 3,16 por 3,31. O nosso segundo ambiente, o dormitório 2, ele tem aqui 2,56 por 3,16. Pronto. O banheiro tem aqui 1,21 por 2,26. E o nosso último ambiente, a cozinha, tem 2,56 por 2,86, certo? Pronto. Aqui a gente tem as áreas individualmente em cada ambiente. Se a gente quiser a área total, obviamente a gente vai utilizar no Excel a função soma, tomar todas essas áreas aqui, ok? A gente tem uma área total de 38,07 metros quadrados. Analogamente ao que a gente fez com a área, a gente vai fazer o perímetro de cada ambiente desse, ok?
Então a gente tem aqui, a gente vai considerar para a simplificação dos cálculos, pessoal, que todas essas áreas são quadradas, sem retirando aqui essas considerações de circulação, recuo, enfim, a gente vai pegar essas medidas que a gente utilizou para a área e vai calcular o perímetro, certo? Como todas essas áreas são quadradas, eu tenho o perímetro desse ambiente, por exemplo, sala de estar, vai ser 3,31 mais 2,86 mais 3,31 mais 2,86, as quatro paredes. A gente vai considerar que essa área seja fechada, só para simplificar nossos cálculos, ok? Então, pessoal, se eu tenho um quadrado, digamos assim, dois lados dele, eu sei que 3,31 vezes 2 e 2,86 vezes 2 somado vai dar o perímetro, certo? Então, só para ficar mais fácil aqui, no Excel da gente calcular, a gente vai transferir esses dados para aqui e vai alterar, digamos assim, essa nossa planilha, certo? Fazendo aqui 3,31 vezes 2 mais 2,86 vezes 2. Só para a gente considerar áreas quadradas e facilitar nosso cálculo aqui. 3,16 vezes 2, por se tratar de dois lados, né, da área quadrada. E assim a gente vai fazer para todos os ambientes, certo? Então, pessoal, aqui depois que a gente finalizar esse perímetro, se a gente quiser, obviamente, com a função soma também, a gente vê qual é o perímetro total desse nosso pequeno projetinho aqui que a gente está dimensionando, 54,50, certo? O que é que a gente vai fazer, pessoal? A primeira equação que a gente vai desenvolver, ou melhor falando, a primeira noção que a gente vai ter é onde a gente vai utilizar cada informação dessa, certo? Logicamente, pessoal, se a gente analisar a nossa planta baixa aqui, a área de uma certa... Por que que eu pego uma área e por que que eu pego um perímetro, né? A área de um determinado ambiente vai influenciar diretamente no dimensionamento da iluminação. O perímetro, que é o comprimento das alvenarias, né, o comprimento das paredes, ela vai influenciar diretamente na quantidade de tomadas dessa residência. Então, basicamente é o seguinte, se eu vou iluminar aqui o dormitório, eu vou iluminar alguma coisa, então preciso de uma determinada área, certo? Se eu vou dimensionar as tomadas da sala de estar, as tomadas vão ser fixadas na parede. Então eu vou ter que saber do perímetro de cada alvenaria dessa, ok? Então, como é que a gente faz aqui, ó? Para a iluminação, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai precisar da área, certo? Para dimensionar a parte de iluminação. E, obviamente, dos perímetros para as tomadas, ok? Basicamente, pessoal, o que é que diz a NBR 5410? Que é a NBR que trata de instalações elétricas de baixa tensão, ok? Ela vai nos falar que é o seguinte, vou escrever aqui uma notinha, a cada 6 metros quadrados de área é necessário 100 volt-ampere de iluminação. E a cada 4 metros quadrados inteiros acrescenta-se 60 volt-ampere, certo? Então, basicamente, o que é que diz essa observação de iluminação?
Se eu tenho 6 metros quadrados inteiros, eu vou acrescentar 100 volt-ampere. A cada 4 metros inteiros, eu vou adicionar mais 60 volt-ampere, certo? Professor, e se eu não tiver 4 metros quadrados inteiros? Então, não se acrescenta, certo? A gente vai desenvolver essas potências, digamos assim, esse dimensionamento, e vocês vão entender ao longo do processo, ok? Por exemplo, na sala de estar, pessoal, eu dividi em potência unitária e potência total. Vocês vão compreender a diferença agora. Esse procedimento aqui é o de dimensionamento da potência total de iluminação, certo? Então, como é que vai funcionar? Eu analiso a área e vou descrever quantas partes de 6 metros inteiros, e a cada 4 também, ela vai levar, digamos assim, para esse dimensionamento, ok? Por exemplo, essa minha área aqui, ela tem 9,47 metros quadrados. Só escrever aqui embaixo, 9,47. Se eu subtrair, digamos assim, 6 metros quadrados, ela vai ficar com uma parte de 6 metros, obviamente, e o restante, né, quando eu faço essa subtração, por exemplo, de 9 menos 6, eu vou ter aqui 3,47. Seguindo o critério da NBR 5410, 3,47 é inferior a 4 metros. Então, aqui, a previsão de carga para esse ambiente é de 100 volt-ampere. Vocês compreenderam o porquê? Porque eu extraio, digamos assim, 6 metros da nossa área total e aplico diretamente 100 volt-ampere. Se tiver 4 metros inteiros, aplico mais 60. Vamos para o próximo exemplo. A gente tem aqui o dormitório 1, 10,46 metros quadrados. Se eu subtrair 6 dessa minha área, né? Colocar aqui 10,46 menos 6 metros quadrados, vai sobrar 4,46. Então aqui eu tenho área superior a 4. Então aqui o que é que diz? A cada 6 metros eu utilizo 100 volt-ampere e a cada 4 metros inteiros eu utilizo 60. Então 100 devido aos 6 primeiros metros e 60 devido aos próximos 4 metros inteiros vai dar 160. Eu vou precisar acrescentar mais iluminação? Não, porque se eu subtrair aqui 4 do 4,46 metros quadrados, vai ficar somente 0,46. E 0,46 é inferior a 4 metros quadrados. Então aqui a minha potência de iluminação para esse quarto vai ser 160 volt-ampere, certo? Assim como a gente vai analisar todos os outros ambientes, né? 8,09, por exemplo, do dormitório 2, vai ficar 6, né? 6 metros quadrados e a diferença vai ser 2,09. Então a potência aqui é de 100 volt-ampere. Já a gente tem um banheiro que é um critério curioso, porque ele tem 2,73 metros quadrados. Se eu subtrair com 6, obviamente aqui vai ficar uma área negativa. Isso quer dizer, obviamente, isso quer dizer que o nosso banheiro tem menos de 6 metros quadrados. O que isso vai implicar no nosso cálculo? Que é necessário 6 metros quadrados para uma área mínima de 6 metros quadrados para uma potência de iluminação de 100 volt-ampere. E quando eu não tiver nem 6 metros quadrados, eu utilizo os mesmos 100 volt-ampere. Ou seja, o mínimo de potência de iluminação para um ambiente, mesmo que ele tenha menos de 6 metros quadrados, é de 100 volt-ampere. Certo? E prosseguindo para o próximo ambiente, né, a cozinha, 7,32 metros quadrados. Né, quando a gente subtrai o 6, a gente vai encontrar aqui uma área restante de 1,32 metros quadrados. Então a gente não acrescenta mais nada, fica somente os 100 volt-ampere. Ok? Então a potência de iluminação, essa que a gente calculou, foi a total. A gente tem aqui 100 no primeiro ambiente, 160 no segundo, 100 no terceiro, no quarto e no quinto ambiente. Certo? Essa é só a potência total em volt-ampere. Ok? Por que é que eu dividi aqui em potência unitária, pessoal? Porque, por exemplo,
Nesse ambiente aqui, no dormitório, eu tenho diversas potências de iluminação. Eu tenho uma lâmpada que ela ilumina uma potência de 100 VA, assim como eu tenho lâmpadas que iluminam potência de 80 VA. Então aqui eu poderia classificar duas lâmpadas de 80 VA, que ela vai dar a mesma potência de 160 VA. Assim como eu poderia colocar somente um ponto de iluminação de 160 VA, que estaria atingindo o dimensionado pela norma, certo? Então, esse é o cálculo de pré-dimensionamento de iluminação, certo? Como é que a gente vai fazer, pessoal, o cálculo de pré-dimensionamento de tomadas? Basicamente é o seguinte, a observação feita acerca das tomadas vai ser a seguinte, pessoal. Eu vou pegar aqui, divido o perímetro por 5 metros, certo? O que é que isso quer dizer? A cada 5 metros de perímetro é necessário que haja um ponto de tomada de uso geral, certo? No caso, a gente tem as exceções, né? No caso de cozinha e áreas molhadas, a gente divide por 3,5. O que isso quer dizer, pessoal? Que quando eu tenho uma cozinha ou uma área molhada, o que seria exemplo de área molhada? Área de serviço, lavanderia, uma parte mais externa, banheiros, enfim. Banheiro é uma exceção que a gente vai entrar depois. Sempre que eu tenho esses ambientes, eu tenho uma maior utilização de eletrodomésticos. Por exemplo, na cozinha, eu tenho cafeteira, sanduicheira, forno elétrico, por exemplo, micro-ondas, enfim, vários aparelhos. Então, eu vou necessitar uma demanda maior de tomadas nesses ambientes. Por isso que o intervalo de uma tomada para outra é de 3,5 metros. A cada 3,5 metros de perímetro eu preciso ter uma tomada. Professor, eu tenho que colocar exatamente igual a distância, a cada 5 metros de distância uma tomada, e depois na cozinha a cada 3,5 metros cada tomada. Não, isso aqui é só para efeito de cálculo. Se, por exemplo, nesse primeiro ambiente der 3 tomadas, eu vou utilizar, as 3 tomadas podem ficar juntas, uma próxima à outra. Porém que o mínimo, esse aqui é a previsão de cargas mínimas exigidas, certo? Eu posso dimensionar isso aqui e acrescentar mais tomadas? Pode. Eu posso fazer essa previsão de cargas e acrescentar mais potência de iluminação? Também pode, certo? Mais para frente a gente vai ver umas conversões que essa NBR 5410, quando foi estipulada, a potência de iluminação desses aparelhos eram dados em volt-ampere, mas não eram lâmpadas fluorescentes, eram lâmpadas incandescentes, que a potência de iluminação era bem menor. Lâmpadas incandescentes, pessoal, são aquelas lâmpadas amarelas, um pouco antigas, certo? Então, esses dimensionamentos são para lâmpadas incandescentes. Depois a gente vai ver uma regrinha de conversão para a potência de lâmpadas fluorescentes e agora a gente tem no mercado as lâmpadas de LED, ok? Mas basicamente é o seguinte, todos esses cálculos que a gente está fazendo é a previsão mínima de carga de potência, certo? Eu posso dimensionar aqui 100 para a sala de estar e colocar duas lâmpadas de potência de 60 VA, ficar 120? Pode. Você ultrapassou o mínimo, certo? O que você não pode é colocar somente um ponto, uma tomada de 80 VA, que vai ficar abaixo do mínimo, aí você não pode. Você pode igualar ou superar o mínimo, só não pode deixar inferior ao mínimo, certo? Então, basicamente, para as tomadas de uso geral é o seguinte, eu vou pegar o perímetro e dividir por 5. Detalhe, essas contas, pessoal, sempre vai dar quebrado. O que é que a gente vai fazer? Arredondar para o maior número inteiro. Por exemplo, vamos aplicar aqui na prática. Eu tenho o perímetro aqui de 12,34. Se eu dividir por 5, eu vou encontrar aqui uma quantidade de 2,46. Existe 0,46 tomadas? Não existe. Então aqui o correto é eu dimensionar 3 tomadas para esse ambiente, certo? Professor, e se der 2,001? Se passou alguma coisa, pessoal, a gente tem que acrescentar uma tomada a mais. Nesse exemplo seria hipoteticamente 3, certo?
a gente sempre tem que dimensionar para uma quantidade a mais do que a dimensionada. A gente nunca pode arredondar para baixo, porque esse cálculo é de mínimo, certo? Então, continuando com os cálculos, pegar o perímetro aqui e dividir por 5, vai dar 2,58, e vou fazer essa mesma conta em todos os ambientes. Então, ó, percebam que aqui vai ficar 2,58, então eu vou substituir por 3. 2,28 também serão 3. 1,38 serão 2. E 2,16 será 3 tomadas, certo? Esse é o pré-dimensionamento, o cálculo de tomadas de uso geral, ok? Professor, e tomada de uso específico? Aí vai depender de cada ambiente. Por exemplo, não existe um pré-dimensionamento de tomada de uso específico. Você só adota a quantidade estabelecida no projeto. Por exemplo, no banheiro. No banheiro, eu posso ter a utilização de um chuveiro elétrico. Como a gente viu nas aulas anteriores, o chuveiro elétrico é uma tomada de uso específico, porque demanda uma potência muito grande do aparelho. Então a gente vai dimensionar aqui nesse quadradinho um chuveiro de potência de 5.400 VA, por exemplo, certo? Assim como no dormitório eu posso ter um ar-condicionado. Então aqui nesse ambiente vai ter uma tomada de uso específico que é o ar-condicionado, ok? No mais é isso, pessoal. Vou passar um exemplo bem simples para vocês praticarem. Espero que vocês tenham compreendido essa parte. A gente necessita simplesmente calcular a área, perímetro, a tensão já vai ser pré-estabelecido, 220 volts. E a partir disso a gente vai pré-dimensionar iluminação e tomada, certo? Até a nossa próxima aula e bons estudos!